galerinha, tudo bem? Guilherme Coelho. Hoje eu vou falar sobre o slow motion. O slow motion eu uso ele desde o meu primeiro filme. Vejo muita gente sempre falando como deve ou não ser usado o slow motion, ou esse tem que ter muito slow motion. Minha opinião, sincera, geralmente esses caras que ficam ou não falando que deve ser, de alguma forma eles são teus concorrentes. Então, tipo, você é o seu próprio diretor, é você que decide se está certo ou não. Se você gostou e quer usar, pode usar, não precisa ficar escutando a opinião de ninguém. Eu vejo muita gente falando, mas olha aqui o meu novo vídeo, esse vídeo aqui tá sem nenhum slow, sem nenhum smooth transition. Tipo, como se fosse uma coisa impura tu usar o slow ou usar o smooth transition, uma coisa totalmente da moda agora. Outro exemplo é o M31, as pessoas ficam, não usei, tipo, não faz sentido nenhum. Pra mim, a regra é, se você gostou, se você gosta, os seus clientes estão te contratando e você tá usando esse estilo, continue usando. Ok? Alguns motivos para usar slow motion na edição, segundo a minha opinião. Margem de edição. No episódio 1 do vlog eu falei sobre como eventos acontece tudo muito rápido e às vezes tu tem um frame rate maior para poder aplicar um slow motion bonito. Dá margem na edição, às vezes salva a gente em tomadas rápidas e em reações. Se vocês não viram, tá no primeiro episódio do vlog, eu falo um pouquinho sobre isso. Segundo motivo que eu gosto muito de usar, linkar com a festa. Eu gosto muito de editar festa e festa basicamente é ritmo. Tipo, ela sobe, ela desce, ela explode, tem que ter tomadas mais energéticas e pode ter tomadas em slow, que congelando o momento e congelando junto com o ritmo da música. Eu gosto muito de usar isso, eu sempre gostei muito de usar isso. Número 3, eu acabei de citar aqui, mas merece um pouquinho mais de destaque, é sobre congelar um momento. Parando um pouquinho, qual é o legal de uma fotografia, da foto? É ter aquele momento cravado, congelado. E no vídeo, tu pode ter isso também, que é aplicando um slow motion, num abraço, num sorriso, numa lágrima. Tu pega o melhor da foto, coloca no vídeo e bota uma música por cima, praticamente domina o mundo. Na minha opinião, fica muito mais legal. Quarto motivo, o motivo supremo, eu já falei aqui, mas vale a pena reprisar, é basicamente porque eu gosto. Se você gosta de uma coisa, você que manda nela, você é o seu diretor, pode fazer, taca ali pau, coloca, ok? Valeu. Quando uma pessoa reclama do slow motion, eu vou lá e coloco mais, eu aninho, boto Quickstone em cima, boto 40%, foda-se, eu gosto de botar, eu coloco mais. É assim que eu penso, eu acho que quando tem uma opinião definida sobre alguma coisa, tu tem que seguir ela e seguir os teus instintos. E isso é bem como a gente faz aqui. Com o passar dos anos, desde que eu comecei em 2011, mais ou menos 2010, 2011, naquele intermédio ali com a 60D, com o passar desses anos só foi ficando mais fácil usar o slow motion. Antes a gente usava em 720p, em 60 frames, tipo, ficava um slow mais bacana, mas se tu vê a qualidade hoje, era uma qualidade horrível, tipo, não dava pra ver os detalhes dos olhos das pessoas, tirava toda a nitidez do vídeo. A segunda câmera que entrou, claro, já tinha câmeras antes que faziam super slow motion, tipo a Phantom, só que é uma câmera que custa 100 mil reais, tipo, não é uma câmera exatamente acessível para o nosso mercado de eventos. Pelo que eu lembro, a segunda câmera que lançou, que investiu no slow motion foi a GH2, se eu não me engano, e ela fazia o 1080 em 60 frames, era cropado, o sensor Micro Four Thirds, mas já fazia os 60 frames, eu tive uma, ela era muito nítida na época. Veio a GoPro, que ela já vinha com vários slow motion, porque esporte precisa muito de slow motion para mostrar o detalhe da coisa, só que eu nunca consegui linkar exatamente a GoPro com o nosso vídeo de eventos, a não ser algumas partes de festa. E depois obviamente veio a A7S e a A7S2, agora a A6300, A6500. Em paralelo com isso, antigamente tinha a FS700, que era uma câmera, além do tempo dela, ela tinha o look das DSLR, já tinha algumas câmeras que faziam 60, mas eram mais filmadoras, eu nem cogito usar isso. Como eu falei, ela tinha o look das DSLR. Eu comprei uma em 2013, se eu não me engano, a gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a usar uma FS700 e ela realmente deu um upgrade no nosso estúdio muito grande, porque a gente conseguia fazer um slow tão lindo que ninguém na época fazia igual. Parte técnica, dicas e mitos sobre slow motion. Para mim hoje, o slow ele se divide em 5 tipos de slow. 5, ok? Quais são eles? O primeiro, tem que citar ele, é o tipo errado. O que é o tipo errado? É o tipo quando tu pega um vídeo em 24 frames, uma timeline em 24 frames e aplica slow motion nisso sem nenhum software, que é mais ou menos isso aqui, ó. A qualidade ela fica bem ruim, fica flicado, travando, e isso alguns clientes não notam, mas os clientes quando tu bota o vídeo lado a lado do outro, realmente faz uma diferença
absoluta, absurda e mais algum adjetivo muito legal, que eu não lembro agora. Esse slow, ele não é exatamente errado, ele é, na verdade, um slow antigo. Tem algumas produtoras que ainda usam ele, tipo, não. O slow número 2, que é um slow que a gente mais usa aqui, que é o que? É o slow nativo, que é o que a 7S, a 7S2, a 6300, a 6500 nos proporciona. O que é o slow nativo? A gente sempre edita as timelines em 24 frames. E a gente filma os vídeos em 60 frames ou em 120, dependendo da ocasião. No episódio do Vlog 1, eu destaco bem em qual ocasião eu uso os dois. Eu tenho uma timeline em 24 frames, um segundo tem 24 frames, só que o vídeo que eu gravo, um segundo dele tem 60 frames. Então ele tem mais frames do que eu preciso. Eu consigo puxar o slow motion, deixar mais devagar e não vai me faltar frames. Regras: quando você filma em 60 frames, editando numa timeline em 24, o máximo que você pode deixar o slow motion é 40%. Quando você filma em 120 frames numa timeline e finaliza numa timeline em 24, o máximo que você pode usar o slow motion é 20%. Dá para usar milimetricamente mais que isso, às vezes para encaixar a batida da música ou alguma reação ali do casal que não ficou legal. Dá, eu já fui para 18, 19 e no caso do 40% eu já cheguei a 38%. Dá para fazer isso, ou você consegue aninhar a camada e aplicar o Twixtor, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa engenhosidade. Uma dica do slow nativo: pelo menos em 60 frames, quando você filma em 60 frames, a velocidade sempre tem que ser o dobro, senão não fica legal o take. Deixa eu explicar pra vocês. O que eu posso pegar pra tocar pra cima aqui? Troquei aqui a configuração. Troquei a configuração aqui para 1080, tá em 60 frames por segundo. Ela tá filmando com velocidade em 120, que é o dobro dos 60 frames. Vou aplicar o slow motion aqui, tocando essa lente pra cima. Aí, teste número 1, o slow motion tá perfeito, eu apliquei 40% da velocidade, já que eu tô filmando em 60 frames. Vamos pro próximo agora. Mexendo um pouco a mão agora. Mais uma vez, nenhuma aberração. Ficou bom o slow motion. Agora eu vou trocar ela. É um erro muito comum que grava em 60 frames e coloca a velocidade mais baixa e depois acha que é a câmera que tá errada. Tipo, o meu slow não tá funcionando, não ficou bom. O que é isso? Tipo, o que eu tô fazendo errado? Esse take agora ele tá em 60 FPS e a velocidade também tá em 60. Aqui eu decidi pegar o take real de um casamento. Esse é o take sem slow motion. Na hora ali, na correria, eu não vi que eu tava com o shutter baixo. Eu queria fazer o slow motion, tava gravando em 60. Só que olha aí, fica um flicker. Aí eu tava com 70 de velocidade gravando em 60. Eu não segui a regra, me enralei. Esse take aqui agora, ele tá em 120 FPS. Essa regra não se aplica no 120, pra minha opinião pelo menos. Ele fica muito bom, mesmo tu filmando 120 e gravando em 120 FPS. Ele realmente permite que você faça o slow motion 120 com a velocidade de 120. Teste na mão. E aí de novo, não tem nenhuma aberração. Funcionando perfeitamente, bem nítido tudo. Ele não deu aquele flicker que dava em 60. Então em 120 tu consegue realmente usar a velocidade de 120. Claro, se tu aumentar um pouco a velocidade, vai ficar mais nítido, mas em compensação vai ficar mais escuro, beleza? Outra dica valiosa é sempre deixar o maior MB possível quando tá gravando, tanto em 4K ou quando você for colocar em 120, coloque 100 MB. Se você colocar em 120 e 60 MB, você vai diminuir a qualidade pela metade. Então deixa a qualidade sempre em 100 MB para conseguir ter o máximo de qualidade no seu vídeo. Slow motion feito por Twixtor ou Optical Flow para quem usa o Mac. Eu não uso Mac, então eu só tenho experiência realmente com o Twixtor, mas eu sei que eles são dois softwares bem parecidos. O que o Twixtor faz? Ele é tipo uma magia negra. O Twixtor, ele tem 1000 configurações na internet de como usar o Twixtor, mas elas não são exatamente efetivas. Tipo, o maior segredo do Twixtor, na minha opinião, é você saber quando você vai usar o Twixtor. Quando tem um take muito rápido, com muito movimento, ele não consegue criar os entre frames do vídeo, ele não consegue gerar aquilo e fica aquele efeito bizarro. Ou aquele efeito meio fantasma no vídeo, que mexe e dá um erro feio. Tipo, meus vídeos antigos tem muito isso. Foda-se. Como eu falei, tem muita teoria por aí sobre usar o frame rate, mas o Twixtor, ele é basicamente uma gambiarra. Mas o que eu posso dizer é que quanto maior a velocidade, mais nítido vai ficar o take. Mas isso não vai resolver o slow motion. O que vai resolver o slow motion é você saber quando você vai aplicar o Twixtor no movimento. Vou tentar explicar pra vocês. Aqui eu tô gravando com a velocidade em 160, tá? Vou mexer minha mão, eu vou dar um pause nela e depois eu vou aplicar o Twixtor nela, ok? Aí com o shutter em 160, fica um borrão. Minha mão não tá tão borrada assim, mas tá um borrão. E aqui eu tô aplicando o Twixtor. Observa quando a mão tá mais parada, a aberração diminui. Esse é o ponto que eu quero chegar, mas vamos por partes. Esse take aqui, ele tá em 24 com o shutter baixo. Olha como vai ficar borrada a minha mão. Eu vou pausar ela em alguns momentos, depois eu vou aplicar o Twixtor. Agora, borrou bastante, eu mexi só um pouquinho, já tem um borrão. Aplicando o Twixtor,
Olha o borrão. Reparou como deu menos aberração com o shutter mais baixo? Obviamente a mão ficou bem mais borrada, mas tipo, as teorias dizem que tem que deixar o shutter alto para a mão ficar mais nítida. Mas nesse caso aqui gerou menos aberração com o shutter mais baixo. Obviamente, como eu falei, a mão tá toda borrada, não dá para ver ela. Mas a aberração, o erro mesmo do Twixtor, gerou um pouco menos, nitidamente. Tá, então basicamente o Twixtor é uma lata de tinta. Independente do que tu vai jogar ele em cima, ele vai de certa forma funcionar. Se tu filmou um borrão e aplicar o Twixtor, vai ficar um borrão devagar. E se tu filmou mais nítido e aplicar o Twixtor, ele vai ficar mais nítido. Mas daí agora vem a pergunta que todo mundo faz: mas como é que eu faço pro Twixtor ficar melhor? Quando tem um movimento muito brusco no vídeo, tipo esse aqui, para aplicar o slow motion nisso, o Twixtor ele precisa gerar o que a gente chama de entre frames, entre os frames. Ele vai pegar esse frame aqui e ele vai criar frames aqui, entendeu? Para dar o efeito do slow motion. Só que se essa distância desse frame aqui para esse frame aqui for muito grande, ele gera aberração, gera fantasminha, gera sei lá o que você chama, que é aquele efeito. Então, para aplicar o Twixtor, você tem que pegar já tomadas que não tenham tanto movimento, que não tenham entre frames tão distantes e aplicar neles, que tu vai conseguir um resultado muito bacana. Desde 2011 tem vários vídeos na internet que o pessoal tipo, ficava pasmo com a qualidade do slow motion e não entendia como é que o cara chegava naquela configuração. Eu ficava no YouTube pesquisando como aumentar a nitidez. O segredo é quando aplicar o Twixtor. Não tem exatamente uma receita de bolo para isso. Eu vou tentar ensinar vocês a como identificar qual é o melhor momento para conseguir aplicar o Twixtor. O que eu falei até agora? Os entreframes eles têm que estar próximos uns do outro. Nitidamente nesse vídeo que eu deixei no repete é quando a mão chega lá embaixo. Quando a mão chega lá embaixo, tem vários frames parecidos pertinho do outro e é exatamente aonde eu vou aplicar o Twixtor. Vamos lá? Dá uma olhadinha. Aqui, quando a mão chega ali embaixo, eu aplico o Twixtor. Obviamente quando ela volta para cima vai dar a aberração. Mas para vocês realmente entenderem como tirar o efeito. Isso é um exemplo idiota, eu tô fazendo tipo no escritório, só mexendo o braço. Só que isso se aplica a praticamente tudo. Tipo, uma pessoa na festa, por exemplo, uma pessoa comemorando alguma coisa, levantou o braço, deu uma aberração. Espera ela levantar o braço, espera ter um movimento brusco e quando ela esticar o corpo, tu aplica o Twixtor, porque tu vai tirar a probabilidade de ter entre frames muito diferentes perto um do outro e o software não vai conseguir acompanhar. E aí, conseguiram entender? O próximo passo do slow motion é quando a pessoa resolve investir um pouquinho mais nas câmeras, que ela realmente gosta disso, que era, por exemplo, o meu caso. Eu investi um pouco mais do orçamento nisso e fui para a FS700. Hoje em dia a gente trabalha com a FS700 e a FS5. E o que a gente abusa dessas câmeras é o 240 frames em 1080. Isso dá para pegar um take muito detalhado, dá para ver os cabelos voando, dá para ver a pessoa piscando, dá para ver uma lágrima caindo, detalhe. Esse aqui é um vídeo que a gente fez no carnaval, agora mostra alguns detalhes da F5 abusando bem do slow motion. Esse vídeo não saiu ainda, vocês já estão vendo um previewzinho aqui. Agora uma parte com som, mas com algumas tomadas da A7S2 também. E o next level supremo disso, que é uma coisa que a gente tem feito recentemente, é pegar algumas cenas em slow motion e aplicar o Twixtor em cima delas. Gui, dá pra fazer isso? Dá. É só você aninhar a cena e depois aplicar o Twixtor em cima de um take já em slow motion. Isso funciona, sim, muito bem, porque o take em slow motion, ele já tem os entre frames muito próximos um do outro. Então você pode aninhar nisso, aplicar o Twixtor, que ele vai conseguir ler, porque não tem aquela distância enorme. Ele já está em slow motion, então tipo, já tem vários frames pertinho. Tu consegue aplicar o Twixtor em cima disso e fazer um take tipo, que estava super rápido, então praticamente virar uma foto. Dá uma olhada nesse exemplo. É o take com a velocidade da vida real. Tem uma moving verde que fica pegando na noiva ali, que eu quero pegar exatamente esse momento. Só que esse take não é um take normal. Ele é um take da FS5, tá gravado em 240 FPS. Dá uma olhada. Aí. Exato, já ficou um efeito muito legal, na minha opinião, né? E esse é exatamente o momento que eu quero usar. O que eu vou fazer? Eu vou aninhar esse take e vou aplicar um Twixtor de 10%. Olha que ficou. Dá uma olhadinha na tomada. Vou botar um pouquinho de música para vocês curtirem o momento.
Aí que tá. Esse take mostra mais ou menos tudo que eu falei até aqui, sobre como eles vão estar próximos uns dos outros, tu consegue aplicar o Twixtor e ele sabendo o que tá ali, ele consegue transformar a velocidade que tu quiser sem aberração nenhuma. Essa parte, ela explica nitidamente o que eu falei sobre quando aplicar o Twixtor. Os takes já estão em slow, tipo, eles não têm uma mudança drástica de frame para frame, e por as imagens já estarem muito próximas umas das outras, o software ele consegue ler muito mais facilmente e aplicar o Twixtor. Isso também dá para fazer em takes em 60 frames. Aqui, o take na velocidade original, coloquei alguns repetes para vocês darem uma analisada. Aqui eu vou botar ele em 40% da velocidade. Já fica um slow bem bonitinho, que é o slow nativo que eu estou usando, eu não estou forçando nada, além do que o frame rate já me oferece. E agora eu vou fazer de novo, vou aninhar e vou aplicar, vou de 5, agora eu vou para 30% de velocidade, deu uma aberraçãozinha no cabelo, porque teve muito movimento, e agora fui para 10 de novo. Repare que a única aberração do vídeo é o cabelo, porque ele está realmente tendo muito movimento. Seria mais ou menos tu fazer um bolo, terminar o bolo, depois colocar mais cobertura e fazer outro bolo por cima. Tu tá colocando um Twixtor em cima de um slow motion e tu pode fazer isso infinitas vezes até teu computador explodir. Mais ou menos assim. Galerinha, muito obrigado por ver mais esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, dar like, compartilhar os nossos vídeos. Tentando manter o prazo de 15 dias. É um prazo... Pra gente é um prazo meio louco. Quem acompanha a nossa jornada aí sabe que nem imagina como é que a gente tá conseguindo gravar esses vídeos. Mas o retorno de vocês está sendo excelente. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Falou!